Motor1.com, uma referência global tão grande de automobilismo como o CEO que está hoje aqui com a gente, o Fábio Trindade, para deixar você muito ligado na tomada. Fábio, super obrigado por estar com a gente aqui nos estúdios da Jovem Pan, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade, acho que temos um papo incrível aí pela frente, discutir a mobilidade de hoje, futuro, né, o que está vindo aí, polêmicas. Estamos aí, conte conosco. Valeu, meu amigo. Eu vou começar então falando desse crescimento tão grande que teve da mobilidade elétrica, basicamente nos últimos 5 anos. A que se deve isso, Fábio? Eu acho que tem um movimento importante, principalmente do mercado chinês, que não tem um legado, né, histórico de motores, de transmissão, viu a oportunidade de crescer na área de eletrificação, apostando no momento que ninguém apostava, junto com aquele movimento na Europa de, por lei, né, obrigar a acabar os motores a combustão. Então você tem aí um movimento de quem está apostando muito, a China, né, e agora começa a invadir vários mercados, com uma exigência legal, né, da Europa, e a gente aqui sempre fica de olho no que está vindo de fora. Lembrando, a gente não tem uma montadora 100% nacional, então a gente acaba ficando dependente de tecnologias que eles desenvolvem lá para equipar os carros aqui. Então a gente acaba, por tabela, né, esperando que essas tecnologias também desembarquem aqui. E como a gente está muito conectado aí no mundo, plugado na internet, enfim, muitas pessoas viajam, veem a tecnologia, né, e a gente tem uma nova geração também que é mais exigente em termos de tecnologia, mais consciente, começa a exigir produtos mais modernos, mais limpos. Então, acho que tem um caminho aí que ou é por lei ou é por mercado que esse movimento da eletrificação vai chegar de vez aqui no nosso mercado também. Você tocou num ponto muito interessante que a gente vê na indústria automotiva, que é esse movimento do ESG. Com outra legenda, a gente já viu aqui no Brasil, na própria indústria, um movimento muito forte de downsize de motores, nos últimos 10 anos, 15 anos, já falando muito de eficiência energética, ou seja, de um consumo menor de combustível, levando também a menor poluição, menor emissão de CO2, né? Ou seja, na atmosfera, o Carbon Zero, mas era uma consciência muito mais que a gente via, parecia até uma poesia nórdica, né? A gente via isso na Escandinávia, a gente via isso na Grã-Bretanha, na França, como você bem falou, chegou aqui no Brasil. E chegou aqui no Brasil com uma revolução, a gente pode chamar até da nova revolução industrial, com a chegada das chinesas. O que me causou uma certa estranheza, não sei se para você também, esse movimento todo. Ele trouxe um carro com custo mais baixo, ele trouxe mais tecnologia, ele trouxe, junto com essa invasão chinesa, um preço muito mais acessível para o consumidor, e aí vem uma medida do governo retomando aquela taxação de 35% lá do governo da Dilma, que eu não sei se foi uma pressão em cima da Anfávia, se foi das montadoras, mas no fundo todo mundo está indo para o caminho da eletrificação, e eu acho que isso pode ter sido até um tiro no pé. Qual que é a tua leitura dessa retomada, na verdade, dos impostos para esses importados, mesmo sendo elétricos? Eu vou resgatar uma atividade que eu tinha há 20 anos atrás, que era trazer informação de fora para o Brasil. E naquele momento, muitas montadoras tentavam tampar o sal com a peneira, né? Então, assim, tem um carro lá que é mais moderno e não queriam que os consumidores vissem aqui. Eu tive essa mesma sensação agora. Então, a montadora, né, muitas montadoras aqui que estão instaladas, fazem investimentos legais aqui, tem uma série, milhares de funcionários, então gira a economia aqui, tentando adiar ao máximo a chegada de veículos com mais tecnologia, né? Ok, é uma estratégia de mercado. Eu vejo essa nova defesa hoje, um aumento de imposto, ela vai atrasar o próprio lado das montadoras. Porque quando se podia trazer veículos elétricos, eletrificados com uma taxa menor de importação, as próprias montadoras aqui também podiam. Então, por que você tem que proteger uma indústria aplicando essas altas taxas? O que eu vejo hoje não vai ter muito efeito prático, porque as chinesas elas estão com alto volume, né? Então elas têm uma margem
Tem uma manobra ali econômica que a Europa está até investigando, né? Mas eu acho que as chinesas não vão se incomodar nesse momento com essa taxação, então vai acabar ficando para as montadoras que estão aqui. Então elas aplicaram para barrar e vão acabar sofrendo com o mesmo com o efeito, né, desse imposto maior. Eu vejo também que isso poderia atrasar esse avanço tecnológico no Brasil, mas tem um ponto, né, que eu comentei, que é o mercado. O mercado, uma vez testando essas novidades, vai começar a exigir. Então, uma montadora tradicional, centenária, que não tem mais como... Puxa, a gente tem aqui um híbrido, um etanol. Ok, é legal, mas eu quero outro também. Não estou falando que vai acabar tudo. Vai ter tudo, vai ter flex, vai ter híbrido flex, vai ter diesel e vai ter o elétrico. Então não é uma invasão, como muitos dizem, mas eu acredito que essa sensação de tecnologia, até com os carros que estão chegando agora, né, vai ser muito mais evidente. Por que esse carro a esse preço tem esse nível de acabamento, tem esse nível de tecnologia, e um carro que é feito aqui não tem isso? É um problema de imposto, tributação, são coisas que a gente vai ter que atacar aqui para resolver essa equação. Fábio, eu acho muito interessante essa sua colocação, porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Aqui o Brasil vai ser totalmente elétrico, impossível. Não dá para comparar o exemplo que a gente tem aqui no Brasil, o nosso mercado, como que acontece na Escandinávia, com países menores, como que acontece na Dinamarca ou na própria Grã-Bretanha. Aqui eu concordo que vai ser uma alternativa. Serão alternativas que você vai ter do carro a combustão, do híbrido, do plug-in, do puro híbrido ou então do 100% elétrico. Eu aposto muito na eletrificação. Eu acho que é um movimento sem volta. Existem, lógico, as possibilidades e alternativas para você utilizar, por exemplo, um carro 100% elétrico ou um híbrido. E vocês também apostam, ou seja, a Motor1.com, ela não está sozinha nisso, ela tem a Inside EVs, né, que é EV, quando a gente fala Electric Vehicle, e um evento que valoriza isso, que para mim é o mais importante do Brasil, com um grande fórum de discussão. O ano passado, me parece que foi na metade do ano, Sim, foi em julho. Isso, e agora vai ser em setembro. O que acontece nesse evento, Fábio? Qual o legado que vocês tiram disso? Não só para o público, mas para a montadora também. Então, estamos falando do Electric Days, é um evento mundial que trazemos para o Brasil também. O legal é que, antes de fazer a edição no Brasil, a gente consegue entender quais são as dúvidas, as demandas em nível mundial. Então, eu converso com o time da Itália, da França, de Portugal, Estados Unidos, e quando a gente chega aqui no Brasil, ele extrapola o universo de carro. Então, assim, temos montadoras, temos empresas de energia limpa, temos empresas de placas solares, temos startups que estão resolvendo problemas com soluções inovadoras e criativas, mas o que eu mais senti ali de resposta, né, que a gente conseguiu atender, são empresas de diversos segmentos que, atendendo o ESG, ou uma filosofia da empresa de ter um processo mais limpo, mais alinhado com novos consumidores, ter uma logística que seja mais limpa, inteligente. Então, a gente está falando de veículos elétricos, híbridos, veículos GNV, que é uma transição, né? A gente ainda não tem uma solução perfeita, limpa, zero, né, emissão para todas as situações. Então, last mile, né, entregas urbanas, já cabe ali o veículo elétrico, longa distância com GNV, que é uma solução brasileira, ou biometano. Então, assim, conseguimos mostrar ali para várias empresas, e eu posso falar para você, teve empresa que você olha, uma empresa gigantesca, de alta tecnologia, chegou para a gente e falou, preciso comprar 500 carros para o nosso time de vendas. O que eu faço? Peraí, deixa eu entender como que é o uso desses carros. Então, a gente consegue mostrar, né, até mercado de carbono, o caminho que a eletrificação vai atender, né, esses vários níveis de empresa. E, claro, a gente gera negócio ali também. Então, tem montadora, conectando com transportadora, conectando com empresas de logística, conectando com as startups que entregam soluções para montadoras. Então, foi um evento assim, muito alto nível, né, e a gente também trouxe vários CEOs, C-levels que comentamos, né,
para discutir os caminhos que essas empresas estão tomando. E foi engraçado que eu sentei ali no meio do pessoal que estava assistindo para entender o que eles estavam buscando. E muitas montadoras estavam lá para entender o que as outras montadoras estavam fazendo, estão planejando. São vários países, a gente sabe que o Japão está numa linha, a Coreia está em outra, a China está em outra, os Estados Unidos está em outra. Então você junta no mesmo ambiente ali executivos que estão decidindo o futuro das empresas no Brasil, entendendo qual o caminho que as outras estão pensando em trilhar e talvez, né, a mesma sinergia. Mas foi isso, eu fiquei surpreso com o nível, né, de participantes e nessa edição a gente vai buscar isso novamente, né? Hoje a gente tem essa questão da tributação, novas empresas no Brasil, possível produção nacional de elétricos já num curto espaço de tempo, não só das chinesas, mas também de marcas tradicionais que a gente ouve ali nos bastidores, né? Novas tecnologias. Um exemplo, conheci a primeira empresa do mundo capaz de reciclar a bateria de um veículo em todos os níveis ali, separando. Que isso é um gargalo, né? Que as pessoas falam muito, né? A bateria, né? Sim. O pós, né? O que vai acontecer com o pós? O pós, e esse pós ele é longe, não é agora, porque a bateria ela ainda tem uma sobrevida, né? Como estação estacionária de carga, outras aplicações, e só então ela vai ser reciclada. E essa empresa, vou testar o nome aqui, que o pessoal pode procurar, é a Energy Source, pioneira no mundo, e ela consegue separar o lítio, o cobalto, a parte plástica, metal, tudo, reaproveitar. Então, é uma tecnologia 100% brasileira. Teve até um meme que a gente usou aí, muitos influenciadores usaram, quando um Fiat Cinquecento elétrico bateu, estragou a bateria, todo mundo falou, olha só, o preço da bateria custa o mesmo que o carro. Esse foi o estalo para essa empresa buscar uma solução de reparo da bateria. É porque os materiais são caros, né? Ou seja, não só a química, mas a parte do íon, do lítio, tudo isso é caro. Isso tem um reaproveitamento com um retorno bom para quem está revendendo esse material. Sim, tem esse custo, tem esse valor, por isso que a bateria não vai ser jogada fora, né? Quem é hater fala, pô, o que eu vou fazer com a bateria? Fala, vou jogar aqui no Rio. Claro que não, ela tem um valor imenso, né? Que pode até ter um percentual de 70% do valor de uma bateria nova. Ou ela ser corrigida. No caso desse Cinquecento, falaram que o carro era 250 mil, a bateria 230. Eles falaram, a gente consegue corrigir essa bateria por 10% do valor da bateria. Então, é uma solução que atende montadora, atende usuário final, atende seguradora. Então, o que eu sempre digo as soluções elas estão a caminho. Ainda não temos baterias em volume para ter novos negócios, mas eles já estão sendo criados. A gente tem que pensar que está sempre em constante movimento, né? Uma fala do nosso amigo da BMW, o mundo é dinâmico, as coisas são dinâmicas, então se estabeleceu que o futuro vai ser elétrico, vai ser zero emissão, vamos fazer isso acontecer. E muita gente olha só no hoje. Hoje a gente tem geração de energia suja, não tem reciclagem de bateria. Hoje, mas as coisas estão caminhando, então tudo está se conectando. Eu vejo muita gente e em qualquer alternativa nova que venha, Fábio, não é só na indústria automotiva, sempre tem aquela turma que vai jogar contra, né? Ou porque quer ter mais atenção do que o que está sendo dado na mídia, ou que é o foco para ele, ou que é simplesmente, né, um cara do contra, né? Isso a gente vê muito. Eu tenho um exemplo para dar do que você fez. Eu entendo do que você falou agora dessa reciclagem, da reutilização. Eu fiz um trabalho muito grande aqui para a Jovem Pan de mobilidade urbana que não precisava ser elétrica nos Estados Unidos. A gente fez aqui um doc Jovem Pan sobre isso. E eu aprendi no campo o quão a mobilidade urbana é um organismo vivo, não só para o comprador, não só para o motorista ou para o consumidor, mas também para a própria indústria. Aquela velha frase, né? Vox Populi, Vox Dei. As pessoas querem, a indústria vai fabricar aquilo porque existe a demanda. Simples assim. O próprio Elon Musk criou, dentro do que você estava falando, um sistema de reutilização através de um capacitor para casa
que, embora ele não tenha mais a capacidade energética suficiente para força motriz, ou seja, para movimentar um carro, ele tem para armazenar energia e jogar para casa para iluminação. Eu vi no sistema de metrô de Londres, só na frenagem, ou seja, na recuperação de energia, ela abastece 2 estações, aquela que está recebendo naquele momento energia e a seguinte. Então, essa reutilização, e a própria, o Elon Musk também com a telha Tesla, ou seja, você tem não só aquele capacitor grande, aquela placa, né, de energia solar, mas você passa a ter uma placa, uma telha fabricada pela Tesla, que ela vai se conectar a esse capacitor e que era uma bateria da Tesla, uma bateria que estava nos carros da Tesla, para você jogar energia para casa. Então eu vejo realmente um movimento sem volta, mas muitos gargalos aí e que mudaram, e às vezes a pessoa não tem ainda esse aculturamento. Uma coisa, como você bem falou, é o tempo de vida útil da bateria, e depois desse tempo de vida útil, também uma reutilização. E outra coisa que melhorou muito foi infraestrutura e autonomia, você não acha? Eu acho, mas nesse momento, né, eu preciso sempre dividir o tipo de utilização, né? Quando a pessoa fala assim, pô, temos infraestrutura, temos uma infra limitada, né, perto de uma infra... Do que deveria ser. Do que deveria ser. Se a gente comparar com postos de combustíveis, não dá para comparar, né? Mas, da mesma forma, hoje, com todas as montadoras que falamos sobre carro elétrico, o que eles dizem? Carro elétrico é uma solução de mobilidade urbana. Aqui no Brasil, a gente tem um país continental e, claro, a gente, como todo brasileiro, aproveita o carro ao máximo. Então, 4 lugares, 5 lugares, põe a família inteira. E o que está acontecendo, no meu ponto de vista, nesse momento, é que a gente está avaliando o carro elétrico de uma forma equivocada. Estamos colocando ali carros elétricos com influenciadores ou personalidades que têm tempo de sobra disponível. Então, olha, eu peguei o carro... Não numa situação real, né? Tô indo para o sul. Olha só, gente, dá para ir, mas você precisa de tempo. Então, eu vou parar num posto, vou ficar 2 horas. Não é todo mundo que está nesse momento. Fiz uma viagem agora de férias no começo do ano, que estávamos em 5 famílias, 5 carros distintos. E eu poderia ir com carro elétrico e acabar com toda a dinâmica, né? Porque fomos lá, tá trânsito, muda para cá. E era uma viagem longa, 2.000 quilômetros de carro. Eu ia falar, gente, vamos esperar um pouquinho aqui, preciso de 2 horas para carregar. O planejamento estratégico da viagem muda totalmente. Quando você pensa no seu uso real do carro, né? Vou viajar? Ok. Vou carregar carga? Quem carrega carga precisa de picape. Não tem como você vir para o elétrico. Então, é mais ou menos isso. Para que você usa o carro? Como você usa o carro? Se é 100% urbano, cara, vai atender total. E um ponto fundamental que a gente vem estudando, né? E assim, quem é dono de carro elétrico hoje sabe, você precisa ter um carregador disponível ou em casa ou no ponto que você mais fica, no escritório, no trabalho. Nós fizemos esse exercício lá, temos um carro elétrico à disposição, um Kwid E-Tech, né, que também podemos falar num próximo momento. Uso urbano estritamente, mais de 2.500 quilômetros rodados, sem problema de falta de carga, porque nós temos a carga na redação. Sim. Então, assim, tudo é muito programado, mas o programado, assim, dá para rodar uma semana inteira com uma carga de bateria, chega lá, carrega 2, 3 horas e continuamos a rodar. Mas o ponto é esse. Carro elétrico, entenda e aceite que o uso ele é limitado ou programado. Se você tem tempo para fazer uma viagem aventureira, que a gente diz, né? Vamos lá, vou parar no ponto, tomar um café de 2 horas ou 1 hora. Não é só a disponibilidade ou o tempo da recarga, mas ele tem várias situações que podem causar perrengue ali. Conectividade, pode não estar, o seu aplicativo não conectar ali, por exemplo, ou pode estar todos os pontos ocupados. Então, tem algumas variáveis por conta dessa infra limitada que pode penalizar aí o dono do elétrico numa viagem longa. Mas no uso urbano, cara... e assim, um outro ponto que eu defendo também é o seguinte...
O carro elétrico não tem que mudar o seu estilo de vida, não tem que mudar a sua rotina. E eu vejo muita gente falando assim, pô, eu comprei o carro elétrico e agora te dou uma dica, vai de manhã no supermercado tal. Cara, eu nunca vou nesse mercado, né? E aí você tem que mudar a sua vida para Você vai trabalhar para o carro e não o carro trabalhar para você, né? Você vai mudar a sua rotina por conta de um gargalo que você mesmo acaba criando, né? Então, se você tem um ponto de recarga na sua casa ou no seu trabalho, tá resolvido. O carro ficou lá 2, 3, 4 horas, não te atrapalhou em nada, segue a vida. E para mim é legal. Eu acho, o que eu gosto bastante... Não, experiência legal, né? A experiência é legal. Eu subi aqui, a gente está num ponto de alto trânsito, né? Sim. Alto fluxo aqui na região da Avenida Paulista. Vim de carro elétrico tranquilo, ágil, sem barulho. Enfim, é uma nova experiência que quando um consumidor experimenta, ele quer ter essa experiência aí. Claro, tem carros mais caros, com mais autonomia, aí a gente foge do geral, né? Do geral, né? Que é a vida normal. O que eu sempre coloco aqui no programa, Fábio, é que o carro 100% elétrico é muito ligado à mobilidade urbana. Se você sair um pouco dessa faixa, desse círculo de segurança mesmo, viária, você pode ter problema, inclusive, pela infraestrutura. Então, o que eu aconselho, você vai fazer uma viagem daqui de São Paulo até Campinas, perfeito. Dá para você ir, não encontrou nada lá, você volta, vai recarregar na sua casa. Mas não dá para ir para Ribeirão Preto com um carro 100% elétrico. Você vai pegar 400, 300 quilômetros, já não é aconselhável. Eu já tive alguns colegas que já tiveram gargalos de chegar num ponto, mesmo com aquele mapeamento, usando o plug share, que você tinha 2 saídas, uma quebrada, outra ocupada durante 2 horas, e a gente não tem esse tempo. Então, aí eu sempre aconselho um carro híbrido. Voltando para custo agora, a gente já falou de alguns gargalos, a autonomia está melhorando muito, até surpreendendo. Infraestrutura, eu vejo cada vez mais os próprios fabricantes investindo ou trazendo outros players do mercado para participar nessa eletrificação viária. E custo é uma coisa que também ficou um gargalo no começo e hoje ele já diminuiu bastante, já ficou muito próximo do consumidor para ele mergulhar na eletrificação. Antigamente, Fábio, tinha também um gargalo de custo, que era quando você falava, e é esse alinhamento que eu quero ver se você tem essa bola de cristal, quando você falava, por exemplo, de um carro com câmbio automático ou câmbio manual. A diferença era muito grande. Hoje essa diferença é muito baixa e às vezes até o mesmo preço, porque a escala trouxe isso. Você acha que em algum momento próximo, 5 anos, a gente vai ter um carro eletrificado com o mesmo preço de um carro a combustão? Olha, eu acho que esse ano a gente já vai ter. Já pode ter isso agora? Sim. Talvez não o mesmo carro, mas um carro que você olhe, a BYD, por exemplo, está chegando com um carro agora nessa faixa de preço. Abaixo de 100 mil, né? O Dolphin Mini, né? O Dolphin Mini. Então, você tem ali, compra um HB20, um Onix, um Polo ou um Dolphin Mini. Já tem essa dúvida na cabeça. O que a gente coloca é, olhe o seu uso. Se você vai viajar, os carros a combustão, eles atendem plenamente, né? Um Dolphin Mini, ele é mais urbano. Dá para viajar? Dá. Mas tem esses pontos que a gente acabou de colocar. Eu vou trazer um exemplo também dessa redução de custo. Eu tenho viajado frequentemente, acho que até fizemos algumas viagens, né, juntos para Detroit, para ver a eletrificação na General Motors. Sim. Então, 14 anos atrás, vimos lá a bateria do Volt, antes, né, de ter os carros elétricos, que é um híbrido, uma célula de bateria, né, gigante com baixa densidade energética. E fizemos essas viagens de forma recorrente aí nos últimos 10 anos, por exemplo. Bateria do Bolt diminuiu bastante. Depois, agora mais recente, as baterias Ultium, que é basicamente uma fita, né? E eu lembro que nessa última viagem a gente viu a projeção desse tamanho diminuir ali para 60% com 40% mais de densidade energética. O que a gente está falando? Menos material, mais autonomia, com menos preço. O prazo que eles tinham dado eram 2, 3 anos para ter essa Ultium 2. Deve ser ano que vem, alguma coisa assim, a gente já vai poder ver pelo menos o protótipo. Fui para o Japão também, vi lá baterias estado sólido.
é absurdo. O tamanho já é menor, né? Então, elimina um monte de problema. O que eu coloco, né, como evolução, imagina o seguinte, até então ninguém estava falando em carro elétrico. Chega lá uma montadora que só sabe fazer carro, chega para uma Samsung, uma LG e fala, ó, quero uma bateria de carro. Não tenho uma bateria de carro, vamos juntar várias pilhas aqui e fazer, que é o que a Tesla fez. Sim. Tá, pô, mas isso é legal, mas vamos fazer um negócio melhor? Tá, então vamos investir, pesquisa, desenvolvimento, né, evoluir. Então, nesse ponto a gente está evoluindo, né? Então, vamos ter uma evolução significativa. O que eu imagino para um carro no futuro, você pode até rir, mas é algo como uma bateria removível, pequena, que você abastece ela numa tomada lá, fica leva lá, para dentro de casa, né? Leva para dentro de casa, um ponto você tira e substitui no carro. Uma coisa assim. Sabe o que eu imaginei num formato desse, Fábio? O step do carro. Você tem a sua bateria e de repente você tem uma célula, um pack dentro do carro que é possível você recarregar dentro de casa e deixar ali no caso de você ou ter uma pane seca, né? Ou seja, ficar sem energia, ou então estar próximo de zerar a carga da bateria. Então você ter o seu step, possível você carregar esse step dentro de casa. Lá no Japão eu vi algumas soluções, né, que a gente só ouve falar, mas lá eu vi. Então tem uma recarga por indução com 22 kWh, que é um wall charge, wallbox. Um wallbox super potente em corrente alternada. Fazendo, você estaciona o carro em cima e ele carrega a bateria. Não precisa de falar disso em estrada. Em estrada. A estrada eletrificada por indução, você vai passando com o carro e ele também já está recarregando. Sim. Outra solução que eu vi lá, mas aí foi em caminhões, troca de bateria. Então o caminhão para numa estação, lembra, né? É sempre alta tensão, então não dá para alguém ir lá e tirar, mas vinha um robô, né? Um dispositivo por baixo, tirava e trocava em 30 segundos. Você deu um exemplo interessante, como era na Fórmula E, na primeira fase, que você, como não tinha como fazer isso, você trocava de carro. Lembra? O carro ele não aguentava uma prova inteira, então o piloto, isso aconteceu com o Lucas de Graça, nosso maior representante aqui, né, de eletrificação, tinha que trocar de carro, exatamente por esse gargalo. Sim, então assim, as soluções elas estão aparecendo, estão caminhando. Algumas serão muito mais viáveis, outras mais complexas, mas tudo está sendo testado nesse momento. Então agora chega um carro elétrico, chega uma infinidade de dispositivos de recarga residencial, né? E eu acho que o que a gente precisa também agora é a educação. Então, o que você vai fazer com o carro elétrico? Qual que é a sua expectativa? Sua expectativa é essa, ele pode atender, mais que isso, você vai ter perrengue, né? Educação para síndicos de condomínio, porque é uma conversa difícil. Legislação e até mesmo aquele consumidor folgado que chega num shopping e vê um carro, uma vaga e para na vaga errada. Aí é falta de consciência e essa tomada nem nós conseguimos ligar e está dentro aqui de algum filetezinho dentro do cérebro do cara. Sim. Fábio, eu vou ter que te trazer de volta aqui no programa para a gente falar de um outro tema que a gente não teve tempo de abordar hoje, mas eu quero você de volta, é de mão de obra especializada. Então eu já estou antecipando o seu convite para você voltar aqui no Ligados na Tomada para falar disso que todo mundo pergunta para mim. Como vai ser a mão de obra daqui para frente? As concessionárias vão estar preparadas? Aquela oficina da esquina, ela vai ter esse sistema de altíssima tecnologia para resolver o problema do meu carro? Isso fica para a próxima. Fábio, muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui hoje, trazer todo esse conceito de eletrificação. Você realmente deixou hoje a nossa audiência ligada na tomada. Eu que agradeço, fico muito feliz em poder contribuir com o programa e estamos à disposição. Sempre que precisar, conte conosco. Valeu, meu amigo. Super obrigado. Obrigado. Realização Jovem Pan News.